Pode dizimar. Senhor, nós queremos consagrar ao Senhor tudo que foi entregue. Pedimos para que o Senhor venha abrir as janelas dos céus, derramando as suas bênçãos sobre todos, independente de qualquer coisa, Senhor. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti. Irmãos, tem uma palavra, um versículo que está escrito em Jeremias 31, 21. Né? Se você puder abrir a palavra de Deus no livro de Jeremias, no Antigo Testamento, amém? Capítulo 31, versículo 21. Que bênção, né? Glória a Deus, nós estamos aqui na presença do Senhor nessa Sival. Hoje a dona Cleonice aqui conosco. Que bênção, a gente está matando a saudade, né? Amém, glória a Deus. Está escrito assim. Posso ler, amados? Glória a Deus. Jeremias, capítulo 31, versículo 21. Glória a Deus. Está escrito: põe marcos, finca postes que te guiem, presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Tem alguma outra tradução aí, irmãos? Ergue. Pode ler, pastor. Ergue para ti marcos, levanta para ti pirâmides, aplica o coração à vereda, ao caminho em que andaste, regressa, ó Virgem de Israel, regressa a estas tuas cidades. Glória a Deus, né? Então, irmãos, essa passagem aqui, a palavra de Deus, pastor, se você puder desligar o ventilador, não chega nisso. Esse, né? Por favor, obrigado. Essa passagem é um convite, né, para que a gente possa olhar para trás. Calma aí, tá? Não vou me jogar tomate, não. Mas essa passagem, se você depois ler o texto, você vai ver que é um convite para nós olharmos para trás. Mas eu vou explicar, tá bom, amados? O que acontece? A questão tem pessoas que os irmãos já sabem, né, que olham para trás e ficam presas no lugar de derrota, certo? Isso acontece. Quando acontece com uma pessoa que nunca ouviu a palavra, né, com uma pessoa que nunca foi orientada pela palavra, bom, Deus sabe de todas as coisas. A pessoa pode até passar por isso realmente e ficar presa ali e não conseguir viver, né, uma vida abençoada. Mas infelizmente tem pessoas que ouviram a palavra, conhecem a palavra e que quando voltam para olhar as coisas do passado, ficam presas nos lugares de tristeza, nos lugares de derrota. Não é, irmãos? A gente sabe que fica, né? Mas nós temos um Deus maravilhoso, nós temos um Deus poderoso, né? Porque se você analisar, quem nunca passou por situações difíceis? Quem nunca passou por perdas? Quem nunca passou por sofrimentos? Quem nunca passou por traição? Quem nunca passou por humilhação? Eu creio que todos nós, tanto aquele que recebe tudo isso, como aquele que faz, todo ser humano passa, irmãos. Todo ser humano passa. Por quê? Porque nós somos falhos, nós somos limitados. Então não existe, né? Mas eu não estou querendo entrar nesse assunto, tá? De você ficar preso ao passado, mas é uma realidade, é um fato. Por quê? Porque a nossa mente é dividida em memórias, né? Coisas que nós lembramos, e imaginação, coisas do futuro, coisas que vão acontecer no presente e no futuro. E infelizmente tem pessoas que ficam presas. E quando você vai analisar, a questão muitas vezes da pessoa ficar presa no passado, em problemas do passado, não é tanto o fato em si do que aconteceu, do que a pessoa passou. Sabia disso? Irmãos, quando a pessoa fica presa, a questão é o coração. Porque a palavra vai falando que o semeador, ele não saiu a semear, ele não foi lançando as sementes. Umas ficaram no caminho, não é verdade? Outras cresceram rapidamente, mas veio o sol, abafou. Teve aquela que caiu
numa terra boa. O que aconteceu? Deu frutos. Então tudo depende do coração da pessoa. Então às vezes a pessoa está presa porque o coração é um coração de pedra, e essa pessoa sofre porque consequentemente a pessoa que está presa nisso, ela vai acabar destruindo o futuro dela, porque Deus tem promessas para as nossas vidas, Deus tem coisas grandes para a nossa vida. Então às vezes a pessoa não entende, né? A gente não entende por que a pessoa está tão presa nisso. Tem que superar, irmãos, tem que passar e superar, porque Jesus, ele não falou para Pedro. Pedro perguntou para ele: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar a pessoa quando ela me maltratar, pecar contra mim, né? Jesus falou: não 7, não 70, mas 70 vezes 7. Irmãos, a gente tem que perdoar sim, porque ninguém é melhor do que ninguém. Quando a gente não perdoa, há uma soberba, há uma altivez dentro do nosso coração, e isso não vem de Deus. Isso não é de Deus, porque Jesus está falando que quando ele fala 70 vezes 7, nós temos que ter uma predisposição para perdoar, porque todo mundo é falho, nós somos falhos, né? E se nós não perdoarmos, o Senhor não nos perdoa, nós não vamos poder orar, porque Ele não vai receber a nossa oração. Ele não fala no Pai Nosso: perdoais, como é que é? Me ajuda aí. Como é que é, seu Sivaldo? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então Ele vai perdoar a minha ofensa, a tua ofensa, se nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Então, quando a pessoa libera perdão, irmãos, ela está sendo muito abençoada. Além dela estar sendo livre, ela está trazendo saúde, né, para a sua vida física e também para a sua vida espiritual. O perdão, irmãos, ele faz parte da vida do cristão, né? Às vezes, né, tem as consequências do que aconteceu, mas se nós estivermos em Deus, né, nós estivermos na graça do Senhor, se nós estivermos realmente enxertados nele, tudo é superado. Tudo é superado. Amém? Então, essa palavra, ela fala para nós visitarmos o nosso passado, mas não para ir para esse lugar, né? Esse lugar de tristeza, esse lugar de derrota. A palavra do Senhor fala: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu tenho que voltar para o meu passado, como está falando aqui, para ver a vereda. Põe marcos, né? Sinaliza, põe limites, mas observa o caminho que você andou. Então eu tenho que observar coisas do passado que me trazem esperança, que me trazem alegria. Eu tenho que lembrar o meu encontro com Deus, a minha salvação, quando Ele entrou na minha vida, né? Quando Ele me perdoou, quando Ele me lavou, Ele me limpou, Ele restaurou a minha sorte, a tua sorte. Essas coisas eu tenho que trazer para a minha memória, né? Que a gente pensava: mas isso não tem mais jeito. Deus agiu e teve jeito, e hoje nós estamos aqui na presença dEle, adorando um Deus vivo, um Deus precioso, um Deus glorioso e que nos ama. Nós temos que trazer à memória essas coisas, porque essas coisas fortalecem a nossa vida, essas coisas, elas fortalecem a nossa fé, e é isso que Deus está falando para mim e para você. Lembra dessas coisas, presta atenção no que Deus já fez por mim e por você. Deus é maravilhoso e continua fazendo, e vai continuar fazendo, porque Ele tem promessas. Amém? O nosso Deus é um Deus de promessas. Aleluia. Então Deus, Ele quer que a gente não olhe para um lugar errado, porque se eu estiver focada no erro do passado, de alguma coisa errada, eu vou perder a visão, eu vou perder aquilo que Deus tem para mim, certo? Deus, Ele quer que a gente tenha entendimento, sabedoria, para saber para onde a gente vai olhar, onde a gente vai pôr o foco do nosso olhar. E o foco do nosso olhar tem que ser sempre em Deus. Você vai olhar para trás, você vai lembrar de Deus. Você vai olhar para frente, a palavra fala que hoje é o dia que o Senhor fez. Ele quer me ver livre, não presa no passado, mas Ele quer me ver livre, porque se você está respirando hoje, se hoje você está vivo, se hoje você respira, pode ter certeza de fé que Ele ainda conta com você. Você tem um propósito para viver, você tem um trabalho para executar diante do Senhor, e Deus conta, tem uma obra muito grande, tem almas, irmãos, com o Senhor, e nós temos que ganhar. Por isso que nós estamos respirando, irmãos, por isso que nós estamos vivos, porque acima da nossa vontade tem a vontade dele, que é maravilhosa, que é boa, que é perfeita, que é agradável, que é suprema, e ela nos faz prevalecer. Irmãos, Ele está contando comigo e com você.
favor dele, ainda conta comigo e com você. Ele fala que a seara é grande e pouco são o quê? Os ceifeiros, os trabalhadores. Então ele está contando com você sim. E ele nos faz livres para nós podermos viver o que ele tem para nós, né? Nós precisamos fluir na vida que ele tem para nós. E quando nós olhamos para o passado e vemos que ele mudou a nossa sorte, o nosso coração se alegra, irmãos. O nosso coração fica cheio de gratidão. E a palavra do Senhor fala que a alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. É tão bom vir à casa do Senhor, se alegrar com os irmãos, né? Mas nós sabemos que isso é a alegria dele, é o mover do Senhor, do Espírito Santo. E isso fortalece a nossa fé, fortalece a nossa vida, aleluia. Porque Deus, irmãos, Ele faz isso comigo e com você, amém? Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que me chamou a atenção foi na passagem de Davi, né? Que Davi não tinha experiência com guerra, ele era novo. Aí aparece aquele gigante Golias, que ele fica gritando durante 40 dias. Ele fica falando, me traga um homem para lutar comigo. Não é assim que a palavra de Deus fala? Apenas um homem. Olha que coisa mais terrível. O gigante Golias, mais de 2 metros. Parece que o escudo dele pesava mais de 5 quilos. Não sei o que pesava mais de 7 quilos. Eu sei que era um peso total ali, ele era um gigante. E todo dia, durante 40 dias, ele desafiava Israel. Agora, você já imaginou? Que vergonha, que vexame para aqueles que eram soldados? Porque ele fazia isso 2 vezes por dia. Se você analisar 40 dias, é um tempinho, né? Passa rápido, mas é um tempinho. E ninguém fazia nada. A palavra de Deus fala que aqueles que estavam ali na fileira da guerra, eles tremiam quando ele falava isso. Traga apenas um homem, né? E se você vencesse, se vocês vencerem, os filisteus te servirão, como falava, né? E não ia ninguém. De repente aparece quem? Davi. Davi, ele era uma pessoa que olhava para o passado, mas ele olhava para um lugar de vitória. Ele olhava para um lugar, situações que ele teve êxito, né? Que ele teve vitória. Porque ele tinha comunhão com o Senhor, ele tinha experiência com Deus. E é tão interessante que quando ele vai ali, a palavra de Deus, isso chama atenção, irmãos. Esse pastor, ele ouvia apenas uma vez o Golias falar assim: dá-me um homem para que venha lutar comigo. Irmãos, ele só uma vez Davi escutou. E ele falou assim: quem é esse incircunciso, né? Para afrontar o exército do Deus vivo. Quem é esse incircunciso? Uma vez, irmãos. Aí quando começo a pensar nessa frase, quem é esse incircunciso? Irmãos, para mim, eu não sei para você, mas para mim essa palavra, essa frase, é uma frase cheia de crença, de fé em Deus. Porque a circuncisão, irmãos, só fazia quem tinha aliança com Deus naquela época. E quando creio eu, né, aqui, pensando aqui cá com os meus botões, não sei se nem se essa palavra, essa frase é uma frase digna, eu sei que é popular. Talvez ele pensasse assim: ele não tem aliança com Deus, esse incircunciso não tem, mas eu tenho aliança com Deus. Davi, ele se via, irmãos, da maneira como Deus vivia. E ele olha e ele fala: quem é esse gigante para fazer isso? Né? Com esse exército do Deus vivo. Ele não tem comunhão com Deus, ele não tem intimidade com Deus, ele não conhece a Deus, mas eu conheço. Eu tenho experiência. Eu estou todo dia na presença do Senhor, eu dependo do Senhor, né? E aí ele vai, irmãos. Eu sei que Saul desestimula para ele lutar. Ele não luta com aquele aparato todo do rei, Saul, mas olha que vergonha. Ele fala isso durante 40 dias. O que deveria acontecer? Quando a gente vai estudar um pouco a palavra, a gente vê que Saul, como rei, pelo menos ele deveria lutar com o gigante, para proteger os filhos ali, proteger os soldados. Mas nem isso ele fez, irmãos. Então é muita vergonha. E por isso que é vergonha, porque aqueles que tinham que fazer não fizeram. Mas quando nós lembramos da palavra de Deus, o Senhor já havia ungido a Davi lá na casa do pai dele de Jessé, a rei, a profeta, né? Ele já tinha derramado a unção sobre ele. Porque Deus, ele sabe o que faz, irmãos. Deus, ele conhece tudo, ele conhece as pessoas, né? Deus, ele conhecia o coração de Davi. E ele sabia que ele podia contar com ele. E ele afronta Golias, irmãos.
E ele pergunta, mas vem cá, quem ganhar, né? Quem ganhar essa luta e essa guerra vai ganhar o quê? E a palavra fala que ia ficar isento de impostos, ia casar com a filha do rei, não é isso? Então, o que a gente aprende? Né? Deus tocou no coração. O que a gente aprende quando vem uma luta, uma dificuldade? Que algo bom também vai acontecer na nossa vida, né? De repente Deus vai nos promover, não sei se de fé, né? Não sei de que maneira, mas Deus vai fazer algo bom na nossa vida. E ali a gente sabe que isso aconteceu na vida de Davi. Ele venceu o gigante, né? Ele venceu Golias, ele usou a funda, né, irmãos? Ele usou, e eu fiquei pensando, eu creio que quando ele venceu o urso e o leão, e ele fala isso pro rei: olha, eu já matei um urso, eu já matei um leão. O que ele deve ter pensado assim? E você já matou algum urso? Você já matou algum leão? O que você fez? Né? Mas Davi, ele tinha feito isso, porque ele tinha ido na força do Senhor, porque ele dependia do Senhor, ele adorava. Tem os salmos, os cânticos de Davi, né? E eu creio que quando ele usava essa funda, eu estava estudando que parece que quando você atira ali a pedra, parece que ela vai a 250 km por hora, dependendo da situação. Então eu creio que isso ele jogava para atordoar e depois fazer o que tinha que fazer. Eu creio que assim ele também fez. Tem pessoas que creem dessa maneira também, eu estava lendo, que creem que ele deve ter feito isso com o urso, não que ele tenha se atracado com o urso, nem com o leão, mas que ele tenha feito dessa maneira, porque naquela época se usava muito a funda. É que a gente não sabe, não é uma coisa natural para nós, mas para eles era, e ele usava muito bem. E assim ele foi e usou nessa situação difícil. E Deus fez o que, irmãos? Deus deu vitória. Ele matou o Golias, né? Aquele que tinha sido rejeitado, aquele que tinha sido deixado de lado, até naquele jantar na casa do pai, né? Na casa de Jessé, Deus envergonhou através de Davi. Porque na verdade, irmãos, se você analisar, o gigante ali era Davi, irmãos. Porque quando a gente tem comunhão com Deus, de verdade, a gente é muito falho, a gente se cansa muito, a gente fica muito atribulado, a gente é muito falho, estou falando por mim, tá? Mas Deus conhece o coração. Então quando a gente busca ter uma intimidade com o Senhor, a gente quer agradar o coração de Deus, a gente quer colocar essa fé salvadora em prática, irmãos, Deus trabalha na nossa vida. Assim como trabalhou na vida daquele rapaz, irmãos, ele colocou coragem na vida daquele rapaz, ele colocou intrepidez. Ele foi que foi, ele escutou só uma vez e bastou, porque ele sabia quem estava com ele. Glória a Deus. Você sabe quem está com você. Amém? E ali na graça de Deus, né? Porque com certeza também, eu sei que nós estamos no tempo da graça, mas de qualquer maneira, ele indo na força do Senhor é a graça de Deus na vida dele. E nós precisamos estudar um pouco sobre a graça de Deus mais e mais, porque ela não é apenas salvadora, né? A graça do Senhor, ela vem para fazer com que a gente passe por situações difíceis, né? Ela vem para que Deus nos abençoe fazendo a obra, o ministério. Amém? Ela vem para nos salvar. E ali Davi estava cheio da presença de Deus, da fé em Deus, da graça. Vou ser ousada aqui e falar a graça do Senhor, porque o nosso Deus é o Deus da graça. Ele nos abençoa, irmãos. Então, irmãos, nós temos que ter isso bem definido na nossa vida, no nosso coração. Quem que você é? Você é mais do que vencedor. Em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Glória a Deus. O que você pode? Tudo eu posso naquele que me fortalece, irmãos. Nós temos que renovar nossa mente, irmãos. Nós temos que estar com a nossa mente alinhada com a palavra de Deus, porque essa palavra veio para quê? Para nos fazer vencer. Deus, Ele nos ama tanto, tanto, irmãos. E às vezes a gente passa tanto tempo ouvindo o que não tem que ouvir, assistindo o que não tem que assistir, mas nós temos, irmãos, que fortalecer a nossa fé. Porque é essa fé que nós temos que fortalecer é que vai fazer diferença na minha e na sua vida. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Davi, irmãos, ele foi honrado, né? Ele foi ali na autoridade que Deus deu para ele, na experiência que Deus deu para ele, e claro, com a certeza de que o Senhor estava com ele naquele momento difícil também, né? Porque Deus está comigo e com você em todo o tempo. Eu não sei qual é o dia de amanhã, mas como a gente já leu e a gente já sabe, o Senhor, Ele já está lá. Então nós temos que depender do Senhor, irmãos, né? E quando houver uma situação difícil, era isso que eu estava falando, a gente tem que olhar para os olhos espirituais. Às vezes a pessoa vê uma situação difícil
difícil e já vai murmurar. Não é para murmurar. Não é para murmurar. É claro que eu já passei por situações difíceis, assim como vocês também já passaram. Poxa, já fiquei triste, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Não é para soberba não, mas eu não contra Deus não. Porque, meu Deus do céu, se você passa por uma situação difícil e você analisa a situação, você vai ver que Deus não tem nada a ver com isso. Que muitas vezes é consequência das atitudes do homem e da mulher, consequências nossas, do ser humano. E o que Deus vai fazer? Ele vai usar aquela situação difícil para nos abençoar. Deus ainda faz isso. Vai passar por luta? Vai passar por luta. Vai trabalhar? Ele vai fazer o quê? Muitas vezes, né? Ele nos leva, dependendo do que for, se é você, se é parente, se é o que for, ele nos leva, como diz a palavra, para uma tristeza profunda, para o arrependimento. A tristeza do Senhor nos leva para o arrependimento, a tristeza do mundo leva para a morte. Mas nós temos um Deus, irmãos, que é vida. E a essência dele é vida, irmãos. E é Ele que está dentro de mim, Ele que está dentro de você. Foi como o pastor falou hoje. Nós somos o templo do Espírito Santo, né? E se nós cremos na palavra de Deus, se nós cremos nele, a Bíblia fala que do nosso interior fluirão rios de águas vivas, que é o Espírito Santo na nossa vida. Então, irmãos, não tem idade, não tem tamanho, não tem sexo, se é homem ou se é mulher, não tem, como é que eu posso dizer? Patente. O que importa é a tua fé com Deus. É ela que vai fazer a diferença. Porque se você analisar, ali tinha um rei, não é? Ali tinha um rei, um todo poderoso, entre aspas, né? Mas ele tinha condições. Ele tinha condições financeiras, mas ele não tinha fé, ele nem conhecia Deus, né? Na verdade, ele nem conhecia Deus mais, mas Deus, irmãos, Ele faz de mim e de você que confiamos nele, que dependemos dele, que sabemos que sem ele nós não somos nada, sem ele nós não somos ninguém, homens e mulheres de posicionamento, de caráter, de integridade, aleluia, que ele pode contar. Amém, meus amados? Então é essa a palavra que o Senhor tocou no coração, né? E é isso que Ele quer. Se alegra nele, levanta a tua cabeça, aleluia, né? Se você está preso em alguma coisa, libera perdão, aleluia, porque quando você libera perdão, não é apenas a pessoa que você deixa livre, mas você também fica livre, amém? É claro que existem muitas coisas que depois que acontecem situações, existe uma conquista, né, de confiança, seja o que for. Mas em Deus nós podemos todas as coisas. Amém, irmãos? Eu vou pedir para você ficar de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nosso Deus passou por tantas coisas, né? Jesus passou por tantas coisas, mas Ele ressuscitou. Glória a Deus. Que vergonha para o inimigo, né? Achavam que estava tudo perdido para ele, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus. E é isso que nós vamos estar agora trazendo à memória. Nós estamos trazendo à memória o quê? A ceia. Traga a memória, ele fala para nós trazermos a memória. Porque quando eu trago a ceia à memória, eu lembro de todo o sacrifício que ele fez por mim e por você. Ele levou toda a tua maldição, a minha maldição lá para a cruz. Ele levou tudo que não presta lá para a cruz. Fez essa troca e nos trouxe vida. Ele leva aquilo que não presta e nos traz vida e abundância. É uma ordenança fazer a ceia, lembrar dessa grandeza. Isso faz toda a diferença na nossa vida espiritual, irmãos. Por isso que nós somos mais do que vencedores. O inimigo vem para apontar, para caluniar, para falar um monte de coisa contra nós. E nós falamos assim, olha, pisamos já na sua cabeça, em nome de Jesus. Porque o nosso Deus nos deu vitória. Né? Onde está a tua morte? Jesus venceu a morte no inferno. Né? É Ele que está dentro do meu coração, do teu coração. É o Espírito Santo, o Espírito dele, o Espírito de Deus que habita em você, que habita em mim. Não, ó, eu com Deus, você com Deus, não tem para ninguém, meus irmãos, não tem. Não tem. Nós já somos mais do que vencedores. Entenda isso, né? O resto, irmãos, a gente só precisa fazer, depender dele, orar, buscar, porque com certeza Ele tem promessas na nossa vida. Aleluia. Glórias a Ti. Eu vou estar chamando aqui agora
pedir para o pastor estar louvando e chamar o pastor Valdemir e a missionária Cristina, que nós vamos estar ceando, amém, amados? Aleluia, glórias a Ti, Senhor. Glórias ao Teu nome, Senhor. Eu vou pedir para eles virem aqui à frente. Eu vou estar lendo, né, irmãos? Porque nós não podemos participar da mesa de qualquer maneira. Está escrito assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciares a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com ele. Então, irmãos, esse é o momento que você, e eu, nós aqui, vamos participar da ceia. Eu vou pedir para o pastor estar louvando, e enquanto ele estiver louvando, nós vamos pedir para o Espírito Santo nos ajudar a sondar a nossa mente, o nosso coração. Se há alguma coisa que nós temos que pedir perdão, esse é o momento, amém? Para que nós possamos participar da mesa de uma forma digna, de uma forma que seja bênção para nós mesmos. Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Ti. Aleluia. Ó, concede-me a
Foi o Senhor ali, meu Pai, naquela cruz, meu Pai, que levou, meu Pai, todo o nosso pecado e todas as nossas iniquidades, Senhor. Pai, obrigado, Senhor amado, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, Senhor, por essa comunhão com meus irmãos, Senhor amado, e por mais esse dia, Senhor amado, de Santa Ceia, Senhor. Pai, agora nós vamos apresentando, meu Pai amado, deste pão, meu Pai, no seu corpo, Senhor amado, em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor Deus, Pai querido, mais um mês, né, que nós estamos na Tua presença, Senhor. É o mês de conquista, Senhor, esse mês de setembro, né, Deus? Esse mês de outubro, Senhor, seja o mês da vitória sobre a vida de cada um das filhas que está. Pai querido, que aqui representa o Teu sangue, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, fazer aquilo somente que o Senhor queira sobre as nossas vidas. Aquele ou aquela que estiver enfermo, Senhor, assim que tomar o Teu sangue, Senhor, e venha ser limpo, purificado, Senhor. E esse mês, Senhor, que seja um mês de vitória sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos. Que nós venhamos ter um testemunho, Senhor, para falar, Senhor. E que nessa noite, Senhor, que seja nas Tuas mãos, que seja uma noite de conquista e de livramento para cada um de nós e para os nossos. Eu te agradeço, Senhor, aqui está o Teu sangue. E obrigado por mais um mês, em nome de Jesus. Deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei
comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Coma do pão, igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado. Ora, pastor Valdemir, em nome de Jesus. Glorioso Deus, eterno Pai. Pai amado, obrigado, Senhor amado, em nome de Jesus. Por nós estarmos, meu Pai, aqui participando, meu Pai amado, deste teu corpo, Senhor amado. Foi partido ali, meu Pai, por fora, Pai, em nome de Jesus. Para que nós tivéssemos, meu Pai, uma comunhão, meu Pai amado, contigo, Senhor amado. Para que o Senhor venha nos guardar, meu Pai amado, em nome de Jesus, a todo tempo, Senhor amado. Para que o inimigo, Senhor amado, ele não entre, meu Pai amado, nas nossas vidas, Senhor, na vida dos nossos familiares, Senhor amado. Toma, Senhor, nossos familiares pela tua mão. Vai guardando, Senhor amado, a cada um, Senhor amado, nesta noite de Santa Ceia, meu Pai. Pai amado, em nome de Jesus, toma, Senhor, a cada igreja que hoje está fazendo menção, meu Pai amado, do teu corpo e do teu sangue, meu Pai. Ajude a cada um, em nome de Jesus. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória. Levanta o cálice, igreja. Aleluia. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Beba, irmãos, do cálice, em nome de Amém. Jesus. Obrigado. Glória. Aleluia. Santo é o teu nome. Pode orar, amado, em nome de Jesus. Aleluia. Deus enviou seu filho amado pra me salvar. Porque ele veio ao sofrer do amanhã, porque ele tempo não há, mas eu vencer, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus universal. Aleluia.
dos pedidos aqui, amém? Glórias ao teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Pai. Missionário, vem cá, amado. Em nome de Jesus, vem orar aqui. Tem uma cirurgia que está marcada e é no meu estômago, né? Então a gente vê o amor de Deus, a gente vê que Deus, irmãos, Ele se preocupa, Ele testificou na vida daquele homem e Deus faz como quer. Então às vezes a gente não entende, mas tudo que é de Deus a gente recebe em nome de Jesus. Amém? Eu recebo, viu? Em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos para os céus, vamos agradecer. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela Tua presença, pela presença do Teu Espírito Santo, por cada irmão aqui, Pai. Agradecemos por essa comunhão, Pai, que nós sabemos que o Senhor ordena a Sua bênção. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por essa noite, pela ceia, pelos louvores, pela Tua palavra, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor realizou neste lugar e nas nossas vidas, Senhor. E nós te pedimos agora que o grande amor de Deus, que as doces consolações do Teu Espírito Santo e que a graça do Senhor Jesus seja sobre a vida de todo. Você que é filho de Deus, diga amém. Aplauda ao Senhor.